Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Nós saudamos a todos os amados irmãos, a todos aqueles que estão acompanhando nossos estudos nas terças-feiras, sendo que nosso estudo neste trimestre está no livro de Ezequiel, profeta Ezequiel. E o nosso estudo de hoje, já estamos na lição de número 12, com o título A Glória do Novo Templo. A leitura bíblica nossa está no capítulo 43, nos primeiros versos de 1 até 10. Nosso texto áureo, escolhido e também proposto para todos, é o verso 10 nessa mesma leitura. O verso 10 que diz: Palavra de Deus para Ezequiel: Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel esta casa, para que se envergonhe das suas maldades e sirva-lhe ela de modelo. A lição de hoje vai mostrar para o povo, ou é mostrado primeiramente para o profeta Ezequiel, a glória, a estrutura suntuosa, assombrosa, magnífica da cidade de Jerusalém e do templo. Um novo templo que Deus está apresentando. Para estudarmos esta lição, vamos estar com o esboço assim definido em 3 subtítulos. O primeiro, Jerusalém e o templo serão um só. A glória de Deus retornará. E um novo sacerdócio é o terceiro subtítulo. Isso envolvendo os capítulos 40 a 42, depois o capítulo 43 e finalmente o capítulo 44. Na sequência do nosso estudo no livro de Ezequiel. Vamos dar início à nossa lição, lembrando que nós estamos com o povo de Israel em cativeiro, ali na Caldeia, no templo do Império Caldeu, iniciando tudo isso com o rei Nabucodonosor. E Deus já tem falado longamente com os do cativeiro por Ezequiel, e isto em, digamos assim, correção, mostrando o castigo e suas razões, a operação de Deus que não é para mal, é para bem, para a conversão do povo, para a melhoria dos seus caminhos diante de Deus, para serem aprovados, ou para que neles aconteça uma restauração, um renovo, que Deus já vem também falando através dos outros capítulos no nosso estudo, como também uma lição última, a de número 11, que mostrou a destruição do maior e mais poderoso inimigo do povo de Deus,
que não eram aquelas nações terrenas, Egito, Assíria, Caldeia, Moabe, Amaleque, Filisteus, nada disso. O poder maior contra o povo de Deus é o poder das trevas, nas hostes espirituais da maldade, na liderança de Satanás, e sendo todo esse grande exército de demônios, anjos desviados de Deus, anjos rebeldes, que por fim foram destruídos. E não estão destruídos ainda, mas a palavra fala da sua destruição, para que o povo de Deus possa estar descansado, e isso eternamente. Nunca mais haverá trevas, nem príncipe das trevas, nem potestade das trevas. E os capítulos 38 e 39 mostraram então a operação de Deus, a sua atuação, eliminando toda essa multidão incontável de seres espirituais da maldade, como o último inimigo que estaria sendo derrotado. Cuidado, que as expressões nossas às vezes podem trazer alguma coisa. O último inimigo nosso a ser vencido é a morte, mas a destruição do inimigo Satanás e todos os demônios, sim, eles já foram vencidos pela obra redentora de Cristo Jesus, só que não foram destruídos ainda. E a lição anterior falou da sua destruição. Muito bem, assim, ainda nesta abertura da nossa lição, temos em tela, depois de anunciar a restauração do povo de Israel em diferentes aspectos e assegurar a vitória final contra os derradeiros inimigos do povo de Deus, a última sessão do livro de Ezequiel se dedica a descrever minuciosamente a glória de um novo templo edificado em Jerusalém, onde o culto a Deus é puro e verdadeiro, e as bênçãos derivadas da comunhão e presença divina no meio do seu povo são abundantes. Através desta visão, o Senhor descortina de forma simbólica e muito expressiva aspectos do verdadeiro templo que estava sendo reconstruído, não com pedras e por mãos humanas, mas com os sinceros e fiéis que Ele, Deus mesmo, estava reunindo, para eventualmente revelar que o seu povo é a sua cidade eleita e o seu templo e sacerdócio. Atenção para esse ponto. Estamos na lição número 12, a glória do novo templo. Isso foi no tempo do cativeiro, este anúncio. Mas aqui, por favor, outra vez, Deus não está falando da estrutura terrena, nada ali em Canaã, nada neste mundo, é tudo espiritual, é a cidade, templo verdadeiros, morada assim de Deus nos lugares celestiais. Se atentarmos para lições antigas, quando estudamos, por exemplo, Ageu, muita gente fala incorretamente de um segundo templo e de um terceiro templo que estariam agora com a ideia de reconstruir. A palavra profética não fala de um segundo, de um terceiro, de um quarto, de um quinto, nada disso. Fala última casa, e a última casa é a espiritual. Deus não fala mais de um templo terreno na face da terra, a não ser por Zorobabel, mas ainda nas figuras
e ainda continua sendo primeira casa, porque é feita por mãos humanas, enquanto que o verdadeiro templo de Deus e a cidade que nos está reservada, o construtor, o artífice, o engenheiro, o arquiteto é o próprio Deus, não vai mãos humanas ali. Então Ageu falou profeticamente: a última casa é espiritual, e aqui este templo, esta glória, esta cidade não são terrenas. Muitos estão equivocados, contando o templo. Já teve o primeiro, teve o segundo para Zorobabel, vamos fazer agora um terceiro. Não existe segundo na conta de Deus, nem um terceiro. O primeiro feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, que é o último, definitivo e eterno templo de Deus. E se entendermos mais, porque as coisas são complexas, são de um nível espiritual muito elevado, quando se falou do templo de Deus, Jesus falou: derribai este templo e em 3 dias o reedificarei. Então Jesus está falando longe, o pessoal está falando de pedras, ornamentos materiais, como os discípulos falam para Jesus: veide que ornamentos. E Jesus diz: estão vendo? Não ficará pedra sobre pedra que não seja destruída. Mas o verdadeiro templo era ele mesmo, que seria derribado, morto, mas sendo ele mesmo o sacrifício de expiação dos nossos pecados. Ali estava o grande, maravilhoso, sim, dia da expiação de toda a humanidade em Cristo Jesus. O templo de Jesus, seu corpo, sim, morada de Deus, como nós depois somos chamados moradas do seu Santo Espírito, seria derribado, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Então Deus fala de coisas celestiais, e muitos continuam falando só terrestre, e antecipando as dimensões desta cidade não cabem no mapa de Canaã. Então é só para lá mesmo. Não vamos ficar considerando um templo reconstruído aqui, nem um terceiro, nem um quarto, nem nada. Mas só haverá e existe um templo último, definitivo e eterno, que é o celestial, que sempre existiu, mas do qual só se falou por figuras. Continuemos nossa lição, entrando agora sim no texto bíblico. O nosso assunto, Jerusalém e o templo serão um só, é o primeiro subtítulo. Atenção, Jerusalém, cidade, e o templo serão um só. Estejam atentos a isso, para que nosso entendimento possa encaixar perfeitamente. Muito bem, Ezequiel capítulo 40, verso 1 a 6, diz para nós assim: no ano 25º do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi ferida, naquele mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor Deus e me levou para lá. Em visões de Deus, me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, e havia sobre ele como edifício de cidade para a banda do sul. E havendo-me levado ali, eis que um homem cuja aparência era como a aparência do cobre, tendo um cordel de linho na mão e uma cana de medir, estava em pé na porta. E disse-me o homem: filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver, porque para te mostrar foste tu aqui trazido.
Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto tu vires. E havia um muro fora da casa, em redor, e na mão do homem uma cana de medir, de 6 côvados, de 1 côvado e 4 dedos, cada um. E ele mediu a largura do edifício, uma cana, e a altura uma cana. Então veio a porta que olhava para o caminho do Oriente e subiu pelos seus degraus. Mediu o umbral da porta, uma cana de largo, e o outro umbral, uma cana de largo. Pronto. Agora atenção, o que lemos? E Ezequiel é arrebatado para ver em um alto monte uma cidade construída, a Jerusalém. E o anjo mostra, é para você ver, ouvir, e tudo isso depois passar para o povo, semelhante a João. Tudo o que vês, escreve no livro e envia às 7 igrejas da Ásia. A Ezequiel leva ao povo que está disperso e o povo que está em cativeiro. A glória de uma cidade num alto monte, atenção, não é terrestre, é igual João, a Jerusalém celestial. E o anjo, com o material de medir, vai estar deslocando-se por toda a cidade, medindo tudo e dando as medidas, falando para Ezequiel tudo o que estava medindo e a mensuração que era feita. Passando ao capítulo 41, observe que vai continuar esse assunto. Só vou ler 2 versos para entendermos que o anjo está andando pela cidade e o assunto é longo, é cheio de detalhes que não comportamos ou não se comporta falar numa lição de escola dominical de 1 hora. Não. Mas no capítulo 41, verso 1, diz: então me levou ao templo e mediu os pilares, 6 côvados de largura de uma banda e 6 côvados de largura da outra, que era a largura do tabernáculo. 2. E a largura da entrada 10 côvados, e os lados da entrada 5 côvados de uma banda e 5 côvados da outra. Também mediu o comprimento de 40 côvados e a largura de 20 côvados. Se continuarmos a ler, vamos nos perder no entendimento, que são muitos detalhes que talvez, e eu creio que nem isso, os engenheiros que hoje existem, que olham isso aqui, leem isso aqui, não conseguem desenhar, nenhum arquiteto consegue extrair dessas palavras a cidade e as medidas e etc. O que não caberia para nós. Mas é importante que tudo isso está mostrado, porque é o que existe, é verdadeiro, é real e é eterno nos lugares celestiais. Mas vamos descrever, vamos desenhar, nos perdemos em informações. Nós não conseguimos isso. Se conseguissem, já existia uma planta desta Jerusalém, uma planta deste templo. Está claro isso? Então só as ideias, com muitos detalhes do que é real nos céus e que nós não vamos conseguir mesmo. Não subiu a nossa mente. Não, de forma nenhuma. Nem olho algum viu o que eles viram. E na verdade eles viram, mas quem está medindo é um anjo. E as medidas são as nossas medidas? Fica a pergunta por enquanto. No capítulo 42, verso 1 e 2, de novo, para mostrar que uma continuidade longa de medidas. Depois disso, fez-me sair para fora ao átrio exterior, para a banda do caminho do norte, e me levou às câmaras que estavam defronte do largo vazio,
e que estavam defronte do edifício da banda do norte. Do comprimento de 100 côvados era a entrada do norte, e a largura era de 50 côvados. Paremos, pausa, não vamos ler o resto, que é medidas, medidas e mais medidas, interiores e também exteriores. E nós vamos ficar divagando, não vamos conseguir explicar, nem entender, nem fazer os irmãos entender que prédio é esse, para termos uma ideia adequada. Só sabemos que existe. O anjo mediu, e não é um templo humano, feito por mãos humanas, não é uma cidade construída por homens, não é uma cidade que tem bairros populares, comercial, industrial, não. É uma cidade, já estejam atentos, que já é em si mesmo o templo da morada de Deus. Então, aqui em Ezequiel percebemos, a cidade de Jerusalém, ao mesmo tempo, é o templo que é medido. Mas, ainda assim, a nossa percepção vai estar sendo enganada por nós mesmos, porque tudo é celestial, é além do que as palavras possam falar. Nosso vocabulário é muito pobre diante da excelência das coisas celestiais. Mas Jerusalém e o templo serão um só. É o que está sendo colocado nessas palavras tão extensas que nós temos neste momento. Muito bem, continuemos. Passando então a esse primeiro subtítulo, Jerusalém e o templo serão um só, a nossa palavra no nosso material de classe é, primeiro parágrafo, muito semelhante à visão de João em Apocalipse. Em Ezequiel vemos que após a derrota de Gog, Satanás, o povo eleito estará livre de todos os temores para desfrutar da plenitude da salvação e da alegria celestial. Essa plenitude é representada por um novo céu e uma nova terra, e pela a cidade, a santa cidade, e a nova Jerusalém, que o apóstolo João vê descer de Deus. Nosso profeta também é levado até um monte muito alto e vê como edifício de cidade para a banda do sul. Edifício esse que também será medido pelo anjo. O propósito não é outro senão fornecer uma descrição de grandiosidade, pureza e perfeição da obra divina frente à limitação humana e seus parcos, pobres recursos. Uma descrição que certamente despertaria nos israelitas uma consciência da gravidade do seu pecado e sua indignidade de ter parte nesta cidade, o que os compungiria ao arrependimento, para que pudessem ser aceitos nela. Ou seja, o templo de Deus, a cidade de Deus, não é aquela Jerusalém no que se gloriava, ou no templo, ainda que fosse de Salomão, que se gloriassem. Não era nada. As coisas de Deus são muito, muito, incomparavelmente, imensuravelmente mais excelentes. E eles não atentaram para isso e transgrediram e profanaram as coisas de Deus. Então, tudo isso é mostrado para ver que é muito maior a glória de Deus, um Deus que eles tinham sim desobedecido e tinham por desobediência e outras coisas profanado diante das nações. Na verdade, irmãos, quem estiver no céu não vai poder dizer que era santo e justo, não, porque não há um justo sequer. Todos foram justificados, sim, redimidos,
Mas lá no céu, a expressão que estou querendo dizer nessas palavras é que nós chegamos lá no céu salvo, tão somente pelo amor de Deus para conosco e a expiação em Cristo Jesus, porque não sou digno de morar aqui. Lembrando da nossa própria miséria. Por que morar aqui? Sendo que fomos tão falhos, pecadores na face da terra. Não quereram agravar nada, mas nós somos imperfeitos. Não há um justo sequer, repito. Mas a redenção vai nos levar ao céu. A redenção em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Então, o que Ezequiel está vendo é muito detalhado. E é a mesma coisa que João. Só que aqui as medidas estão sendo ditas e correndo por dentro e depois por fora. Mas no final a gente vê, é uma cidade-templo. Porque não há tendas, casa para morada de um povo aqui, príncipe ali e comércio ali, nada disso. É só para cultuar a Deus. Assim, passando para o outro lado, o que Ezequiel viu com uma comparação que João viu lá em Apocalipse, no capítulo 21, nós temos versos 2 e 3. Eu vou ler o verso 1 também. E vi um novo céu e a nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada, adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo, a morada de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E o verso 15, nesse mesmo capítulo, quando diz: e aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro, etc. Partes internas e partes externas desta cidade, templo de Deus. Como também, passando ao capítulo 22, mas antes, observe, o novo céu, nova terra, não é aqui, é lá. E nem é algo que vai ser construído, porque já existe a morada de Deus. Vai ser novo para nós, que nós não conhecíamos, não tínhamos ainda desfrutado de morar nela. Mas ela já existe, e a palavra que Jesus disse foi: na casa de meu Pai há muitas moradas. Ou seja, já está tudo pronto. É nós que ainda estamos como engatinhando, procurando entender, chamado ao entendimento daquilo que é sublime, muito sublime, das coisas de Deus, mas em Cristo Jesus está reservado para nós, pelo poder que há no seu sangue, sangue esse expiador das nossas próprias almas. No capítulo 22, como anunciei, vamos lá, os versos 11 e 12, o que está apontado em tela também, diz para nós, verso 11: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. E depois, mais à frente, no verso 14 e também 15, diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Antes impuros, mas no processo que já existe e é real, e é para hoje, de uma purificação progressiva, uma santificação progressiva, fazendo justiça ainda, nós estamos nos preparando cada vez mais para entrar
nesse lugar, entrar na cidade eterna, gloriosa, amada, a Jerusalém celestial, entrando pelas portas, que quem não tiver preparado não entrará por lugar nenhum, não terá acesso lá. Essa é a expressão que nós temos aqui: Jerusalém e o templo serão um só. Continuando, num segundo parágrafo, ainda nesse subtítulo, Jerusalém e o templo serão um só, não há espaço suficiente para considerarmos as formas e as medidas tomadas a cada passo, de cada ângulo, de cada estrutura do edifício divino. Basta dizer que para os israelitas, que sempre conviveram com um templo que considerava a glória do seu ornamento, a nova construção seria motivo de assombro e quebrantamento, elevando os corações dos fiéis a um senso maior da glória divina, jamais imaginado. Existe até uma correlação e semelhança com o templo construído por Salomão, mas outros aspectos deste novo templo são diferentes. Um dele, por certo, o mais notável, é que um lugar de uma cidade e um templo, o que vemos é apenas um edifício, que por fora se assemelha a uma cidade, mas por dentro é um templo, como representação da habitação de Deus com seu povo por toda a eternidade. Jerusalém não estará mais dividida entre residências comuns e o templo, pois todos os que ali entrarem serão sacerdotes e terão igual comunhão com o Senhor. Aí está outro mistério, ou seja, aqui não há uma classe sacerdotal entre a tribo de Levi, não, todos serão sacerdotes, todos terão acesso diante de Deus. E essa cidade que passa e vive os sacerdotes, todos aqueles que no céu habitarem, é o mesmo tempo, ao mesmo tempo o templo em que se cultua a Deus. Coisas que ainda não estão completas, vão tirar daqui a pouco. E já a ideia de prédio, não existe prédio, templo, porque Apocalipse vai aperfeiçoar a nossa visão. Vamos ver, capítulo 21, verso 22, agora Apocalipse, e a palavra em Apocalipse é: e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Pronto, aí já dá um choque na nossa mente. Fala-se de uma cidade, fala-se de um templo, cidade, templo, e ao mesmo tempo não tem templo, que é Deus presente, é o nosso templo. Como vamos entender tudo isso? Por isso que Paulo disse: não subiu à mente de ninguém, olho nenhum viu o que Deus tem para nós. Agora, por favor, vamos entender. Nós vamos a um templo para buscar a Deus, mas na verdade não é templo que é importante. O importante é um lugar que nós escolhemos para ali invocarmos o nome do Senhor, casa de oração, onde o nome do Senhor é invocado, e que nos conduz na nossa limitação material a uma comunhão. É o bom, os que estão online percebam, o bom é presencial, pela comunhão, estar junto, se ver, cantar junto, orar junto, é o bonito que vai ser lá no céu. Agora, por favor, se Jesus estivesse conosco, Ele que é o Filho de Deus e é o próprio Deus, se Ele estivesse conosco, a gente ia ficar aqui? Se Ele fosse para o pátio, o que eu ia ficar fazendo aqui no templo, ajoelhado ou cantando, se Ele está indo para lá? Nós íamos atrás dele. Ele é o alvo da adoração. Então, onde estiver o Senhor Jesus ou o próprio Deus, devemos estar juntos.
adorando, louvando ao Senhor e com ações de graças. Por que ficar no prédio se Ele está ali? É Ele o alvo. Então não haverá prédio para nós irmos lá nos reunir, porque onde Jesus estiver, estaremos nós também. Foi Ele que disse: para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, se Jesus estivesse conosco, ou o próprio Deus, andando aqui, fosse lá para os pilões, a gente ia ficar aqui para cultuar a Deus? Não, eu ia com Ele. Ele disse para estar com Ele. Onde eu estiver, estejais vós também. Então essa ideia de templo vai ser aperfeiçoado para uma realidade em que o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus é o templo, é o alvo da adoração, é onde vamos ajuntar, é com Ele, em todo o sempre, o que é magnífico demais para nós podermos colocar na nossa cabeça, tão limitada, e que às vezes está cansada e querendo sim descanso, quer dormir um pouquinho porque foi um dia trabalhoso, que temos que descansar porque amanhã cedo estamos saindo de novo para a labuta. Lá no céu não vai ter nada disso. Então é só uma noçãozinha e uma expressão. É muito mais magnífico que nós podemos imaginar. A realidade é surpreendente, admirável. Vamos ver lá, o importante é isso. Mas no capítulo 21 temos o verso 17 que eu quero destacar também. Observe, leia comigo. Anjo está medindo aqui em Apocalipse, anjo está medindo lá na revelação Ezequiel. As duas visões referem-se à mesma coisa, lá na ideia e compreensão do judaísmo, tempo de figuras, aqui noutra ideia, pelo que não entra muito em detalhes, porque não vai ser isto realmente. Então, para aqueles que estavam na ideia de templo, lugar para ir e andar e passar portas, sair de um lugar pátio para um lugar santuário 1, ou para depois ir para o santuário 2 ou outra coisa qualquer, foi aquilo lá para Ezequiel, foi a revelação. Mas aqui não tem mais esses detalhes, é coisa muito maior ainda do que Ezequiel. Mas o verso 17 está escrito assim: e mediu o seu muro de 144 côvados, conforme medida de homem, que é a de um anjo. Opa, o que é mesmo? E mediu o seu muro, não acho tão importante isso, porque não consigo avaliar o que é isso, mas a medida é a de um anjo. Qual é a medida de um anjo? Um anjo que anda que nem a luz, ele vai medir centímetros? O nosso metro? Ah, não. Vamos dizer assim, a forma de medida dele deve ser outra. Se os homens falando de coisas terrenas falam de uma medida, metro, quilômetro, tem mais. E o homem mesmo, para falar do universo, fala anos-luz. Agora imagina o anjo nos lugares celestiais, o metro dele lá deve ser um pouquinho mais comprido do que o nosso metro aqui. Então, ao chegar no céu, eu vou ficar um surpreso. Não vai ser os metrinhos nossos aqui que vão medir os lugares celestiais. É uma medida de anjo. O passo do anjo não é um metrinho nosso, não. O passo do anjo é alguma coisa muito maior. Isso para a gente entender. Estamos falando de coisas espirituais numa linguagem humana. Mas ao chegarmos lá, o negócio vai ser estrondoso, assombroso, magnífico, super extenso. E vão ver que é uma casa grandiosa demais. E que a linguagem, entretanto, para falar dela, é de homens limitados, muito limitados. Então, vamos em frente. Esta cidade medida, esse templo medido,
está sendo medido por anjo, e medidas de anjo, não é de homem. Para vocês aquiletar que nós estamos só em figuras de uma coisa sublime, celestial. Mas continuemos mais um pouco. Vamos para o segundo subtítulo. Nesta nossa lição 12, que fala da cidade templo, em cidade de Jerusalém, que ao mesmo tempo é templo, agora passamos para a glória de Deus retornará. Por que retornará? Porque esteve fora. Ou, na verdade, nós é que estivemos fora. Vamos colocar de outro jeito. Nós que estamos fora, porque Deus está no seu santo lugar, no seu santo templo, ou no seu trono, alto e sublime. Deus está lá. Nós é que estamos fora. Mas na ideia, para nós, vamos dizer assim, alcançarmos, vamos para esse subtítulo. Lendo inicialmente, sim, Ezequiel, no capítulo 43, o texto de 1 a 10. Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória de Deus de Israel vinha do caminho do Oriente. E a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como o da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar, e cair sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo, pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente. E levantou-me o Espírito, e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor encheu o templo. E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo. E o homem se pôs junto de mim, e me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos, pondo o seu umbral ao pé do meu umbral, e a sua ombreira junto à minha ombreira. E havendo uma parede entre mim e entre eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição, os seus cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel esta casa, para que se envergonhe das suas maldades, sirva-lhe ela de modelo. Aí está. Esse é o capítulo 43 e fala de Deus retornando à casa. Na verdade, é uma ideia para nós, pela nossa fragilidade, porque o que temos é, tendo pontuado todos os contornos externos e internos da nova cidade-templo, o Senhor abre os olhos de Ezequiel para outro aspecto da restauração da cidade, que desde a visão sobre a destruição de Jerusalém, lá nos capítulos 8 a 10 ou 11, havia sido indicado tacitamente a glória de Deus abandonando o templo, depois a cidade, e finalmente sumindo no horizonte, como que deixando o povo entregue à própria sorte de seus pecados.
Mas agora, começando com a restauração no cativeiro e no sentido mais amplo, estendendo-se ao longo das gerações de fiéis que têm sido agregados ao reino de Deus pela fé em Cristo Jesus. A glória de Deus voltou ao seu santuário, ao seu povo, e não mais o abandonará. Mas antes se revelará em esplendor na nova Jerusalém. Aí está a visão que vimos anteriormente, capítulo 8 a 11 de Ezequiel. É Deus abandonando o templo lá em Jerusalém, depois abandonando a cidade e depois indo embora. Deus não ficou lá na Jerusalém, lá em Canaã, lá nas terras de Israel, mas foi embora. E o povo, aí sim, estava descoberto, desprotegido, e foram destruídos terrivelmente por causa dos seus pecados. Uns poucos foram levados para o cativeiro, e sobre esses Deus está trabalhando, restaurando, purificando, para trazê-los a Jerusalém terrestre. Isso já aconteceu, para a continuidade do tempo das figuras. Mas agora está sendo mostrado que haverá um tempo que não é mais figuras, é a realidade nos lugares celestiais. Mas vamos entender de outra forma. Voltando, não é Deus que saiu da Jerusalém celeste, não, Ele continua no seu trono. É aqui na figura, Deus se colocou conosco, na figura de uma Jerusalém, cidade de Deus, no templo, morada de Deus, onde íamos, mas profanando essa figura, essa representação por Deus foi abandonada. Ele foi embora e tudo foi destruído, como hoje está destruído o templo. Não tem templo, também não é para ter nunca mais, porque lugar de adorar a Deus não será mais nem Jerusalém, nem Samaria, nem outro lugar qualquer, senão em verdade e em espírito, porque Deus é espírito. Não fala de um local físico mais, é a Jerusalém celeste, que na verdade é para lá que nós vamos, para a presença de Deus. E lembre-se que Deus vem do Oriente, ou seja, da luz, e Deus é luz. Então, também outras colocações, é total claridade nas coisas de Deus, total transparência, tudo é puro, tudo é legítimo, nada fingido, nada escondido. Não, é claríssimo, tudo, vamos dizer assim, que se refere a Deus e que deve ser com o povo de Deus. A visão aqui é Ezequiel, para aquele povo que está vivendo em figuras. Deus saiu, agora Deus retornou, mas na verdade é que Deus sempre esteve no seu lugar, no seu alto e sublime trono. Nós é que afastamos da presença dele, mas vai haver essa reconciliação, esse retorno de comunhão, nós com Deus, por Cristo Jesus, que vai nos levar ao Pai no arrebatamento da igreja. Assim colocando, vamos para alguns versos que Apocalipse aponta. Volta a frisar, Ezequiel falando a um povo acostumado com figuras, mas agora Apocalipse é João, da mesma parte de Deus, mostrando as mesmas coisas, só que para um povo que é para sair das figuras e ir para o que é verdadeiro, para o que é real, para o que é espiritual, para o que é eterno. Assim, em Apocalipse, nós temos capítulo 21, o verso 2, que repetimos: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E muitos pensam que esse desce do céu é para vir para a terra. Não, aqui é tudo físico, passageiro, é barro. O que acontece na verdade é que a cidade foi levada, trazida, descida para João ver o que havia no projeto de Deus e na realidade do mundo espiritual. A nova cidade de Jerusalém, que na verdade é nova para João, que nunca tinha visto, mas é a cidade eterna.
Muito bem. E o verso 10 e 11 dizem: e levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. Cuidado, para mostrar para pessoas que estavam como iniciando as coisas celestiais, a cidade veio, desceu até, mas não vai ser isso, que o lugar lá mesmo dela, é nós que vamos ser arrebatados e levados para lá. É uma relatividade. Nunca a cidade de Deus vai descer, nós é que vamos ser transportados. A casa de meu pai há muitas moradas, e etc, etc, e quando eu voltar, ou voltarei outra vez, e vos levarei, para que onde eu estiver estejais vós também. Então, essa ideia de vir a nós é uma ideia relativa. O que vai acontecer realmente é que nós é que seremos levados para estar na cidade de Jerusalém. Muito bem. Em Colossenses capítulo 3, uma passagem só de outras que poderíamos citar, como até mesmo Pedro chegou a falar, dizendo alguém que Pedro era indouto, tá bom, ele não era estudado, mas que ele conhecia a Bíblia, conhecia, que igualmente Pedro fala. Mas aqui é Paulo, em Colossenses 3, o verso 4, quando ele diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Pronto, aí deixaremos essa ideia física, esse corpo corruptível, e estaremos como Jesus é, num corpo celestial, incorruptível, imortal, como o dos anjos, e vai colocando palavras aí, algo que nós não alcançamos, mas é algo magnífico. Imagine trocar esse corpo tão frágil por um corpo incorruptível, imortal, celestial como o dos anjos, que são magníficos em poder, que se deslocam que nem a luz. Dá para imaginar isso? A gente fala com palavras, mas a gente percebe o quão excelente seremos em nosso ser, e isso da parte de Deus. Mas continuemos um pouco mais. A glória de Deus retornará. É o que foi exposto, Deus retornando, mas na verdade é nós sendo purificados e levados à presença de Deus. Por isso Hebreus, capítulo 10, que diz: entremos com ousadia no lugar santíssimo, a presença de Deus, que é o lugar santíssimo do seu trono, da sua glória, permanece. É nós que estávamos fora, mas vamos entrar. E o convite, Hebreus 10, 19, é: vamos entrar na presença de Deus. E no segundo parágrafo da nossa lição, no nosso material de classe, diz: consideremos ainda que o Senhor reinará sobre a plenitude do seu povo neste lugar, o reino onde não haverá mais desobediência nem contaminações, pois a cidade-templo é santa e nenhuma abominação poderá entrar nela. Embora ainda se fale em reis, o fato é que somente o Senhor governará eternamente sobre o seu povo, e a imagem perfeita de um governo teocrático que havia assinalado grande parte da existência de Israel é apenas uma acomodação à compreensão do povo. Na lição anterior, 38 e 39, diz: e um só será o vosso rei, e nunca mais estarão divididos em duas nações. Então, falando de reis e mais reis, na verdade todos nós reinaremos com Cristo, não na ideia que nós mandaremos alguma coisa independentemente, não, é uma comunhão perfeita com Jesus, sendo um com Ele, e a decisão dele é a nossa é como a dele, pela comunhão plena que haverá entre nós. E aí vamos ver mais uma vez em Apocalipse outras expressões que nos levam a um entendimento humano de muita gente reinando como gente
assentado sobre tronos com seu domínio particular. Não, ali tudo é em comunhão, é unidade. Capítulo 21, versos 26 e 27 coloca para nós: e a ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. É outra plenitude. Capítulo 22, verso 3: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. O verso 15 ainda coloca para nós: ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Será real aquela palavra: vinde benditos de meu Pai, e a outra: ide malditos para o fogo eterno. Não esqueçamos disso. Voltando a Ezequiel, no capítulo 43, o verso 7, para reforçar, nós já lemos: e me disse, filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre, e os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos. E o verso 12 acrescenta: esta é a lei da casa, sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. Observe, o edifício no alto do monte é um edifício e é a casa, e tudo ali é santo, mostrando uma cidade, templo, onde tudo é santo. Mas vamos continuar um pouco mais, entrando no terceiro subtítulo dessa nossa lição de número 12. O novo subtítulo, terceiro, nos diz: o novo sacerdócio. O templo novo, que na verdade é o que sempre existiu, lugar de Deus, morada de Deus, trono de Deus. E se falou desse lugar, se falou de um povo santo que ali estaria, na verdade está colocando um novo sacerdócio. Quando Moisés fez o tabernáculo, construiu um sacerdócio em Arão e seus filhos, a família de Arão dentro da tribo de Levi. Mas agora não é mais nada levi ou levítico, agora é segundo a ordem de Melquisedeque, porque Jesus não é levita para ser sumo sacerdote. Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, alguém muito mais antigo, que não tem princípio de dias, nem fim de dias, e assim seria o sacerdócio lá nos lugares celestiais, de todos aqueles que agora, se tivermos um princípio de dias, nós não teremos um fim de dias, mas serviremos a Deus para todo sempre na sua cidade templo, lá nos lugares celestiais. E lendo o capítulo 44, nos primeiros versos 1 a 9, para esse novo subtítulo, o novo sacerdócio, lemos assim: então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior, que olha para o oriente, a qual estava fechada. E disse-me o Senhor: esta porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso estará fechada. Quanto ao príncipe, ele ali se assentará como príncipe, para comer pão diante do Senhor pelo caminho do vestíbulo, da porta entrará, e por este mesmo caminho sairá. Depois me levou pelo caminho da porta do norte,
diante da casa, e olhei, e eis que a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então caí sobre o meu rosto, e disse-me o Senhor: filho do homem, pondera no seu coração, e vê com os teus olhos, e ouve com os teus ouvidos, tudo quanto eu te disser, de todos os estatutos da casa do Senhor, e de todas as suas leis, e considera no teu coração a entrada da casa com todas as saídas do santuário. E dize aos rebeldes, à casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel, porquanto chamastes estranhos, incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para o profanarem em minha casa. Quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue, e eles invalidaram o meu concerto por causa de todas as vossas abominações, e não guardastes a ordenança das minhas coisas sagradas, antes vos constituístes a vós mesmos guardas da minha ordenança no meu santuário. Assim diz o Senhor Jeová: nenhum estranho, incircunciso de coração ou incircunciso de carne, entrará no meu santuário, dentre os estranhos que se acharem no meio dos filhos de Israel. Agora não vai entrar quem é impuro, quem não é santificado. Antes entrava porque é descendente de Arão, filho de Arão, nas suas genealogias. Mas agora não é desse critério. O critério é só os santos estarão entrando nesta casa de Deus, no santuário de Deus. Que observem como muda. Se antes tínhamos uma entrada para o Oriente, o tabernáculo de Deus, agora, falando dessa cidade templo, fala de outras portas de entrada, e não mais a do Oriente, que Deus entrou por ela e fechou, ninguém passa ali. É por onde Deus chegou à sua casa. E quem quer entrar? Aí tem outras entradas também que vão ser utilizadas. Então foge da nossa ideia de um prédio, de um tabernáculo, conforme o que já existiu por Moisés, por Salomão, por Zorobabel. É algo muito mais, vamos dizer assim, abrangente, e que pode receber todos aqueles que são santificados. Assim, nesse terceiro subtítulo, o novo sacerdócio, nós temos no primeiro parágrafo: o grande pecado que havia traído um castigo tão terrível contra Judá foi da profanação das coisas santas de Deus. Outra vez repetindo isso, particularmente pelos seus sacerdotes. O Senhor assegura que a sua glória, que havia entrado pela porta oriental, nunca mais abandonaria o seu povo. Esta porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso estará fechada. Mas para isso seria necessária uma nova ordem de sacerdócio, que nunca mais comprometesse a santidade do culto divino pela desobediência, negligência e profanação. Com efeito, se alguma distinção ainda haveria no reino de Deus, não seria aquela que depende do julgamento da aparência, e sim aquela que se deriva da verdade e da justiça. Os incircuncisos, isto é, os impuros e completamente alheios ao concerto do Senhor, jamais alcançarão lugar no santuário. É uma nova ordem sacerdotal que é estabelecida. E, continuando, lendo ainda
nesse terceiro subtítulo, o novo sacerdócio, no texto bíblico, lá em Ezequiel 44, os versos 15 e 16. Mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Zadok, que guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, se chegarão a mim para me servirem e estarão diante de mim, ou me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Jeová. Eles entrarão no meu santuário e chegarão à minha mesa para me servirem e guardarão a minha ordenança. Aí, vamos entender, falando numa linguagem para aqueles que são do tempo da lei das figuras, sacrifício, derramar sangue, nunca mais. Mas está falando conforme a compreensão daqueles. Mas vai lá, a palavra que diz, assentar-se à mesa de Deus, o que Jesus chegou a falar: muitos virão do Oriente, do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e Deus, conforme está dito aqui, e Deus, seja uma comunhão, um dia a dia, pela eternidade, juntos. Assim nós pedimos comer numa mesa, a ideia de família, de intimidade, de aconchego, de ternura, de proximidade e tanta coisa que a gente podia falar nesse aspecto, e as nossas palavras ainda seriam poucas e não tão claras como a realidade de uma comunhão com Deus, conforme Jesus disse: eu e o Pai somos um, sede um em mim e eu no Pai. Uma unidade total, nós em nós, nós em Jesus e nós com Jesus no Pai. Pronto. Aí está a grandiosidade das coisas celestiais, que ainda nos soa mais como uma figura, mas não é mais figura, é o celestial, mas numa linguagem que possamos estar acompanhando. Continuando mais um pouco, um novo parágrafo. Por outro lado, os fiéis exercerão um sacerdócio legítimo e digno diante de Deus, aquele que é, como anunciado através de Moisés, era o que havia sido proposto desde o início, mas o povo havia se considerado indigno. Agora, graças à redenção alcançada em nosso favor por nosso Senhor Jesus Cristo, fomos feitos participantes desse sacerdócio, um sacerdócio não de sombras e imperfeição, mas de luz e verdade, onde nossa oferta é e sempre será aceita com um cheiro agradável diante de Deus. E qual é, na verdade, a nossa oferta? Os lábios que confessam a Deus. Não será nada de animais sacrificados, bolo de oferta de manjares e outras coisas assim, nada. Será outra realidade. Muito bem. E ainda texto para lembrarmos, Ezequiel 19, verso 4 a 6, quando Deus falou a primeira vez com o povo lá junto ao Monte Horebe, já estava determinado que o sacerdócio, na verdade, seria exercido por todos os israelitas, só que não se fizeram dignos, e ficou a figura em Levi e na descendência de Arão. Portanto, Êxodo 19, verso 4 a 6, lendo o texto bíblico: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Era para todos terem comunhão com Deus no deserto, mas ao Deus falar das leis, começou com temor, fugiram.
Ou seja, a estrutura deles, o entendimento deles, a realidade humana deles não correspondia. Pelas nossas imperfeições, mas o projeto está dado, e Deus ia operar, santificar e fazer tudo que fosse necessário para podermos ter comunhão com Ele nos lugares celestiais e eternamente. Para entendermos um pouco mais disso, Apocalipse 5, quando João vê Jesus sendo apresentado triunfante no céu, capítulo 5, verso 9 e 10, e cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Terra não é planeta Terra, terra como o novo lugar de habitação nos lugares celestiais. Então observe o sacerdócio exercido por todos. Aqui todos são sacerdotes, restaurados por Jesus numa nova aliança, não conforme a aliança trazida por Moisés no deserto, mas no sangue de Jesus. Aí todos temos acesso ao Pai, todos sim, sendo uma nação sacerdotal, o que também Pedro chegou a dizer na sua carta, no capítulo 2, colocando desta forma, ele, Pedro, dizendo para nós, versos 4 e 5 do capítulo 2, leia o verso 4: e chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, e vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Esses são os versos 4 e 5. E o 9: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E para quem Pedro está escrevendo, lá no verso 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. A quem? Aqueles que foram redimidos, foram justificados no sacrifício de Cristo Jesus. Aí não há macho, nem fêmea, nem servo, nem senhorio, não há pobre, nem rico. Todos aqueles que chegaram a Jesus têm acesso ao Pai. Ele é o caminho aberto. É o que ele disse: eu sou a porta, o caminho, a verdade e a vida. Vou mudar um pouco as palavras. E por mim todos terão acesso ao Pai. Essa é a verdade que está colocada. E aqui em Ezequiel, 2500 anos atrás, falando não de coisa terrena, mas a espiritual. E 500 anos depois vem a visão de Apocalipse, dada a João, para falar no nível mais elevado. E hoje podemos entender, mais ainda elevado, porque já é tempo da plenitude das coisas espirituais em Cristo Jesus. E assim, nessa lição, concluímos. Ezequiel teve um vislumbre da mesma Jerusalém celestial que foi revelada a João.
embora com maiores detalhes relacionados à sua aparente estrutura física, uma vez que o seu tempo era o das sombras e da infância do povo. É verdade que o apóstolo também viu, apóstolo João, viu a habitação de Deus com o seu povo sob figuras, mas desta vez o propósito era ressaltar as glórias indescritíveis e incomparáveis da eternidade, a fim de animar os fiéis a perseverar por um galardão certo e que recompensará todo e qualquer esforço que fizermos nesta vida para nos tornarmos dignos da santa cidade. Aqui pouco, irmãos, foste fiel no pouco, te colocarei sobre o muito. Aí vem uma mina, 2 minas, ou 1 talento, 2 talentos, ou 10 talentos, não importa. Foste fiel no pouco, vou te constituir naquilo que é excelente, muito maior e de extensão imensurável na ordem celestial. Essa é a verdade que temos no Evangelho por Cristo Jesus. E caminhando para o fim, lembremos que essa lição estamos desenvolvendo em 3 subtítulos. A lição é a de número 12, a glória do novo templo, e os subtítulos: Jerusalém e o templo serão um só. Segundo, a glória de Deus retornará. E o último subtítulo, o novo sacerdócio, não mais segundo Arão ou Levítico, mas segundo a verdade e justiça na redenção e justificação que há em Cristo Jesus. O nosso textuário: tu, pois, ó filho do homem, mostra a casa de Israel esta casa, para que se envergonhe das suas maldades. Ai, ai. Sirva-lhe ela de modelo. Ezequiel 43:10. E as palavras de exortação desse textuário, como outras palavras desse texto 40 até 44, mas continuará depois. Sempre é o que Deus está preparando para nós, muito excelente, excelente demais, para a gente estar aqui ainda vacilante entre uma coisa e outra, cocheando entre 2 pensamentos. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Vamos olhar para o céu, de onde vem Cristo Jesus, para nos buscar, para estarmos com Ele na eternidade. Isso vai mostrar, vou falar numa linguagem minha agora, quando chegarmos no céu, a gente vai ficar tão surpreso da magnificência daquilo que Deus preparou para nós, e que a gente vai falar dentro de nós mesmos: mas por que eu não fui mais fiel? Por que não me dediquei mais? Por que não me santifiquei mais? Por que não evangelizei mais? Por quê? Aí é tarde, né? Aí é tarde. Mas será para nós um peso, como está escrito aqui, que a gente vai ver: eu devia ter servido a Deus melhor, e com mais intensidade, com mais dedicação. O que temos feito, irmãos, chega a ser pouco demais diante da glória que está reservada para nós. Mas continua a verdade: foste fiel no pouco, te construirei sobre o muito. E que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei.
Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.